Um homem trans que se intitula como pastora, que se chama atualmente como Jack Channel, abriu uma igreja trans em São Paulo e está repercutindo nos noticiários aqui no nosso país. E ele se descreve em seu site como uma mulher que veio de uma família religiosa e ele era levado pela família nos cultos da sede da Igreja do Evangelho Quadrangular em Belém do Pará. E devido a uma rejeição pelo seu jeito efeminado e até expulsão da Igreja Universal, ele escreve com essas palavras: passei a frequentar os cultos da Universal depois de um tempo, comecei a me enturmar muito com os LGBTs de lá, começamos a participar mais ativamente das atividades religiosas, até que um dia durante um culto o pastor nos chamou até o altar e nos expulsou da igreja na frente de todo mundo, afirma. E o ponto inicial para Jack ter essa iniciativa de abrir essa igreja foi quando um homem gay entrou no seu salão para cortar o cabelo e Jack o atendeu, e durante toda a conversa esse homem contou que ele era pastor e também a convidou para ir em um culto da sua igreja inclusiva em Santo André, região metropolitana de São Paulo. E ele diz que sempre ouviu em igrejas fundamentalistas que igrejas inclusivas eram coisa do demônio. Mesmo assim, Jack foi lá por curiosidade e chegando lá encontrou um público de pessoas LGBT e o pastor cumprimentava um por um com um abraço antes da oração. E quando ele começou a pregar falando como Deus era bom e amava todos sem fazer distinção, Jack escreveu: finalmente encontrei um Deus inclusivo, um Deus que acolhe. E Jack criou o projeto Séforas, um projeto de igreja que acolhe pessoas da comunidade LGBT. E ele diz que queria ajudar especialmente transexuais e travestis a se reaproximar da doutrina evangélica. E ele encerra com essas palavras: finalmente encontrei um Deus inclusivo, um Deus que acolhe. Irmãos, temos que ressaltar que Deus é inclusivo, mas da maneira dele. Veja o texto bíblico: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E quando o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto pela primeira vez, ele levou a mensagem do evangelho para inúmeras pessoas que viviam em pecados sexuais como homossexualismo, lesbianismo, que era uma prática muito comum em Roma, em Corinto e em muitas cidades. E Paulo seguiu o exemplo de Jesus, que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E quando os pecadores se arrependem, meus irmãos, Jesus come na casa deles. E o apóstolo Paulo descreve que muitos deles foram lavados e santificados, homossexuais que abandonaram sua vida anterior por causa da mensagem do evangelho. E quando Paulo teve um encontro com Cristo lá em Damasco, Cristo perdoou seus pecados e Ananias instruiu Paulo a ser batizado e lavar os seus pecados. Paulo está compartilhando com os homossexuais de Corinto que como ele tinha limpado seus pecados quando era perseguidor da igreja de Cristo, agora os coríntios foram limpos do seu pecado pela pregação do evangelho. Idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, tais fostes algum de vós. Isso é uma pregação inclusiva do apóstolo Paulo, mas uma pregação de arrependimento. Os profetas, Jesus e os apóstolos proclamaram uma mensagem de arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. E isso que essa mulher está ensinando é outro evangelho. E o apóstolo Paulo escreveu que todo aquele que pregar um evangelho diferente, que seja anátema. E também uma doutrina criada por demônios. Paulo alertou os cristãos acerca disso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E isso não é uma atitude isolada desse homem que antes ia em igrejas tradicionais e se revoltou. Por trás de cada apostasia e doutrina tem origens satânicas, e o fim dos tempos, desde a primeira vinda de Jesus até a consumação, seria caracterizado por apostasia, falsos mestres na igreja, e cada vez mais essas coisas vão se intensificar e ficar mais comum entre as ditas igrejas, e muitos vão abandonar a verdade do evangelho. E no texto nós entendemos que a apostasia e as doutrinas têm origens satânicas por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, doutrinas de demônios, meus irmãos. Demônios conhecem a Bíblia e teologia e eles usam a palavra de Deus para deturpar a verdade. Satanás é descrito como o pai da mentira. E assim como Deus usa homens para avançar o seu reino, Satanás também usa homens para avançar o seu reino nesse mundo. Você acha mesmo que esse homem teve uma ideia do dia para a noite em abrir uma igreja transexual? Isso é uma influência demoníaca na vida dele. E por que as pessoas acabam se apostatando da fé? É pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E Satanás usa pessoas dentro da própria igreja que são hipócritas e cauterizaram a própria consciência. Hipócritas é porque mesmo sabendo a verdade, eles negam ela e ainda permanecem na igreja. Sabem que o homossexualismo é errado e sabem que pastorado feminino é errado, mas ainda continuam a falar em nome de Deus. São hipócritas. Você sabe o que é cauterização, por exemplo? Quando não havia recursos médicos no passado, quando as pessoas tinham ferimentos muito graves e quando o sangue não paravam, eles tinham que cauterizar a parte que estava sangrando com um ferro quente. E muitas vezes, quando as pessoas tinham seus braços ou pernas amputadas, somente através desse método que o sangramento parava. Você já presenciou isso em filmes ou em séries? Deveria ser uma dor insuportável. E pessoas que obedecem à doutrina de demônios têm a mente cauterizada, porque eles resistem tanto ao Espírito Santo, endureceram tanto o seu coração, e agora essas pessoas negam a verdade. E quando a consciência da pessoa está cauterizada, você se torna insensível ao Evangelho, à Palavra de Deus, insensível ao Espírito Santo. E por isso que pessoas apóstatas ensinam a Palavra de Deus hipocritamente, meus irmãos, sem medo do inferno, da porta estreita, da condenação e juízo final, porque as suas mentes estão cauterizadas. Isso nada mais do que é apostasia e sinais do fim.